O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI e a Justiça Global participaram da reunião ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU nos Estados Unidos. Na ocasião, foram apresentados os ataques violentos sofridos pelos povos Avá-Guarani, no Paraná, e também Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. E sobre isso, a gente conversa ao vivo com o Luiz Ventura, que é secretário executivo do CIMI, está aqui com a gente pela internet. Ô Luiz, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite aqui da TV Aparecida. Boa tarde, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Ô Luiz, comece explicando para a gente, por favor, qual a situação hoje dos povos Avá-Guarani lá no Paraná e por que eles estão sendo tão perseguidos assim. Então, Renato, a situação do povo Avá-Guarani no oeste do Paraná, ela continua sendo uma situação extremamente difícil, né? E não deixará de ser uma situação complexa até que o Estado brasileiro não avance na regularização dos seus territórios, na garantia de uma vida em paz dentro dos territórios tradicionais. E até esse momento, o que nós sabemos é que continua uma situação de necessidades fundamentais que não estão sendo cobertas nas retomadas, porque enquanto tiver retomada, enquanto tiver um ambiente hostil, um ambiente de ameaças às comunidades, às aldeias dos Avá-Guarani, vai ser muito difícil poder ter uma vida coletiva, uma vida comunitária que consiga ter alimento, que consiga ter uma situação de atendimento à saúde, atendimento à educação. E esse ambiente hostil na região contra os Avá-Guarani, ele permanece e ele se expressa de alguma forma na dificuldade na atenção em saúde, que continua sendo muito precária, muito delicada, na situação das crianças Avá-Guarani nas escolas onde estão estudando. Os Avá-Guarani estão sendo perseguidos, historicamente perseguidos, e particularmente nas últimas semanas e meses, por algo tão óbvio como estar reivindicando aquilo que são seus direitos fundamentais, direitos reconhecidos na Constituição, que é o direito ao território que tradicionalmente ocupa. Luiz, muito boa tarde. Você falou com relação, né, a esses povos do Paraná e a situação dos Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Também estão sendo perseguidos por exigir, né, os direitos que eles têm? Exatamente, e no caso dos Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, estamos falando de uma situação historicamente muito grave. Os Guarani e Kaiowá não têm seus territórios demarcados, houve um processo histórico de confinamento de grupos Guarani e Kaiowá em reservas, deixando os territórios tradicionais dos Guarani e Kaiowá à mercê de interesses particulares, de exploração econômica, principalmente no campo do agronegócio. Essa situação histórica precisa ser abordada por parte do Estado brasileiro com muita determinação, e território por território, e garantindo aquilo que está previsto em lei, que é que os territórios tradicionalmente ocupados pelos Guarani e Kaiowá, eles precisam ser regulamentados, precisam ser reconhecidos, precisam ser demarcados e homologados. Enquanto isso não acontece, efetivamente os Guarani e Kaiowá permanecem em situações de intempérie, em situações de retomadas com muita hostilidade contra eles, em situações de acampamentos na beira das estradas, expulsos, despejados, sempre defendendo, reivindicando seus direitos fundamentais. Então, eu acho que é fundamental que o Estado assuma isso com muita determinação. Semana passada, tivemos um acordo que foi estabelecido entre o governo federal, o governo do Estado do Mato Grosso do Sul e um grupo de fazendeiros, um acordo indenizatório, de indenização, para que os fazendeiros saíssem do território Nhanderu-Marangatu, que é onde foi assassinado Nery Ramos da Silva no passado dia 18 de setembro. E é importante chamar a atenção a isto, porque somente depois do acordo de indenização, o Estado brasileiro cumpriu com aquilo que é a sua obrigação constitucional, que é, neste caso, restaurar o decreto de homologação de Nhanderu-Marangatu. Nhanderu-Marangatu sempre foi terra indígena, sempre foi terra dos Guarani e Kaiowá. Acordos indenizatórios são muito delicados, devem ser abordados com muita excepcionalidade e não podem ser referência para a demarcação de terras indígenas. Agora, Luiz, levar essa situação a uma reunião ordinária da ONU é uma maneira de chamar a atenção, né, das autoridades e da população para o que está ocorrendo aí, né? Exatamente, Renato.
o Brasil, o Estado brasileiro, ele tem obrigações internacionais, assim como todos os estados, todos os países, têm obrigações internacionais. E as instâncias do Sistema Universal da ONU, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos, servem para isso. E justamente o Conselho de Direitos Humanos conta com a participação dos estados, mas também de entidades da sociedade civil, de povos de todo o mundo, que conseguem apresentar aí no Conselho de Direitos Humanos, e nós fizemos isso esta semana, a situação que efetivamente está acontecendo dentro dos territórios. As instâncias universais de direitos humanos da ONU são espaços de revisão de cada país, mas também são espaços propositivos. E o que tem que ficar muito claro é que a superação do marco temporal, o avanço na demarcação dos territórios indígenas e a proteção da vida das comunidades indígenas não somente são compromissos e obrigações constitucionais dentro do Brasil, são também obrigações internacionais que o Estado brasileiro, não somente o governo federal, também o Congresso, também o Poder Judiciário, aderiram e, portanto, eles devem ser cobrados também nas instâncias internacionais, e é para isso que a gente veio acompanhando lideranças indígenas. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pelas suas informações. A gente espera, né, que cheguem a acordos e que olhem melhor, né, para esses povos originários. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui à TV de Nossa Senhora. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Um grande abraço.